Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, meus amigos, a gente vai dar uma olhada aqui em algumas matérias e todas elas falam basicamente sobre o mesmo assunto, que é fuga dos bilionários para os bunkers. Vamos dar uma olhada aqui em algumas matérias, tentar entender um pouco a situação. Daí eu coloco o meu ponto de vista, certo? E esse vídeo aqui, o vídeo aqui está aberto a várias perguntas, né? Com esse vídeo aqui, com esses conteúdos aqui, várias perguntas ficam no ar. Podemos fazer um monte de perguntas sobre tudo isso aí. Mas primeiro vamos dar uma lida aqui pra gente tentar entender. Então vamos lá, ó. Matéria aqui da Folha de São Paulo, tá? De setembro desse ano, 2023. Diz o seguinte, ó. Bilionários que impactaram o clima agora querem fugir para bunker, diz um pesquisador. Então o rapaz aqui, ó, Douglas Rushkoff, afirma no Fronteiras do Pensamento que empresários da tecnologia tentam se isolar da humanidade. Mas por que esses caras querem necessariamente se isolar da humanidade? Qual o propósito disso? O que está motivando eles a isso? Uma boa pergunta. Bom, bilionários então se reúnem para debater a construção de bunkers com o objetivo de se isolar do resto da humanidade, num momento do desastre climático que pela ação deles mesmos ficou iminente. Isso aqui que eu achei interessante dessa matéria. Porque aqui está dizendo que é a ação deles mesmos, ou seja, o mundo, as coisas estão assim, né? O clima, todos esses desastres ambientais, né? Todas essas mudanças climáticas são ações desses caras mesmos. Porque eles gostam de jogar a culpa na população. Eles fazem toda aquela propaganda, aquela lavagem cerebral do tal aquecimento global para dizer que a emissão de efeito estufa da humanidade, etc e tal, tá causando tudo isso, então por isso a gente precisa de uma redução populacional. Ou seja, eles implantam toda aquela retórica, toda aquela propaganda para insinuar que nós somos os culpados. Mas a matéria aqui tá fazendo algo um pouco diferente, dizendo que, ó, pela ação deles mesmos, né, desses caras, desses bilionários, está iminente todos esses desastres aí que pode assolar o mundo mais para frente, e eles sabem disso e por isso já estão querendo se preparar, né, para fugir de tudo isso aí, né? Então o que acontece, ó, é com esse episódio que esse americano aí, esse rapaz, ele renomado teórico de mídia, iniciou sua palestra no Fronteiras, certo? No caso em São Paulo. Então o cara é brasileiro, tá? E ele deu essa palestra falando sobre essa parada aí. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Bom, então o cara teria sido pago, né, para fazer uma palestra. E quando chegou ao local, ele percebeu que havia sido chamado por bilionários e presidentes de empresas importantes no ramo da tecnologia. Então eles perguntavam ao intelectual qual seria o local mais adequado para construir um bunker e se proteger do desastre climático. Cara, olha só que cômico. Então um dos bunkers seria na Nova Zelândia com piscina, né? Ironizou o rapaz. Essas eram as pessoas mais poderosas do mundo, mas não pensavam em como controlar o futuro. Eles só aceitaram a catástrofe iminente, decidiram se isolar da realidade para eles mesmos criarem... que eles mesmos criaram para ganhar dinheiro, né? Diz ele aí. Ou seja, eles mesmos criaram esse mundo aí, essa realidade virtual, essas coisas aí, tudo só para ganhar dinheiro, né? E agora eles querem se afastar da humanidade porque eles sabem de coisas que provavelmente a gente não sabe. Bom, então continuando aqui, ó, o rapaz ainda argumentou que as novas tecnologias, né, que foram criadas só para servir às exigências do mercado, em detrimento da sobrevivência da natureza, né, e dos seres humanos, diz ele aí. Bom, aí ele diz, ó, os bilionários querem ficar longe de nós. É estranho porque quando a internet foi criada, era justamente para aproximar as pessoas, mas foi deturpada para acumular dinheiro, né? E isso realmente faz um certo sentido o que ele está dizendo aqui. Ou seja, é tudo superficial, né? Isso explica porque que o mundo está assim nos dias de hoje. Ou seja, antigamente quando não tinha tanta tecnologia, né, não tinha todo esse avanço, todas essas coisas, parece que havia mais pureza, né? Havia mais empatia, as pessoas se importavam mais, tinham mais respeito pelo próximo. Hoje em dia, com o nível de tecnologia exacerbado, parece que isso está mostrando um pouco da frieza do coração humano, né? Parece que as pessoas estão mais frias, né? É uma impressão minha. Bom, então estamos assistindo a quantificação de toda a nossa realidade através do digital.
em prol do mercado, ou seja, inteligência artificial, tomando conta da obra, da mão de obra humana. Isso aí também entra aqui no que ele está dizendo, ó. E é justamente o que ele vai dizer aqui, ó, a inteligência artificial nesse cenário será usada para substituir humanos, ou seja, o que eu acabei de falar. Então é tudo planejado. Daí, ó, estamos transformando matéria em bits. Então os caras enxergam os humanos como o problema e a tecnologia como a solução, né? Os bilionários, ou seja, aqueles que controlam as coisas. Tá entendendo? Mas não são só esses bilionários aí fantoches que a gente vê, não. Aqueles que controlam e governam nas sombras também, tá? Então, precisamos pensar socialmente e trabalhar juntos para sobreviver, assim como as outras espécies, porque a natureza não é um mercado e humanos não são compatíveis com esse crescimento, etc e tal. Querer fugir para o metaverso apenas nos corta da vida como ela é, diz ele aí. Bom, tem esse outro conteúdo aqui, ó, do jornal O Globo, de novembro desse ano, tá? Ou seja, mês passado. Então diz aqui, ó, de mudança para Miami, Jeff Bezos será o morador mais rico em bunker de bilionário. Aí tá aqui, saiba quem serão seus vizinhos. Com uma fortuna de 163 bilhões de dólares, fundador da Amazon se torna instantaneamente o habitante mais rico de Indian Creek, né, que é uma ilha aí, né? Tá, então o cara explicou que a decisão de deixar Seattle e voltar à cidade da Flórida, onde cresceu, e concluiu o ensino médio foi fundamental. Então o cara vai morar então nessa ilha aí, né? Então tá aí, ó, Jeff Bezos, né, um dos caras mais ricos do mundo. Ele dá a explicação dele aqui de que queria estar perto dos pais dele, né, e que foi uma decisão aí emocionalmente, foi emocional para ele, né, foi bastante emocionante, né. Aí ele decidiu se mudar e tal, mas a gente não sabe se essa explicação dele é verdadeira ou não. Então o cara é a terceira pessoa mais rica do mundo, comprou uma mansão, né, em Indian Creek, né, que é uma ilha artificial conhecida como Bunker dos Bilionários, na região metropolitana de Miami, Estados Unidos, né. Interessante. Então mais um aí indo se mudar para os bunkers. Agora a gente vai ver aqui mais um, ó. Bom, então aqui mais uma matéria, ó, do Correio Brasiliense que diz, ó, agora é outro, ó, Mark Zuckerberg, né, o dono aí do Facebook, né, constrói bunker de 1 bilhão, né. Então, preocupados com o possível fim do mundo, os ricaços estão montando bunkers cada vez mais luxuosos em suas casas ou terrenos com filtragem de ar, de agentes biológicos e radiação. Então a pergunta, por que será que esses caras, esses bilionários, por que será que essas pessoas influentes estão com essa ideia ultimamente de querer se isolar da sociedade e morar num bunker, construir um bunker ou algo desse tipo? O que será que esses caras estão observando de tão errado no mundo, de tão errado, né, que eles estão com esse papo aí de se isolar da sociedade e morar num possível bunker? O que será que eles estão vendo de errado? O que será que tem de errado que está acontecendo? O que será que eles sabem que nós não sabemos, né? Então é isso que eu quero induzir você, meu inscrito, aqui a pensar. Bom, então tá aí, ó, Mark Zuckerberg, dono do Meta e do Facebook e Instagram também, né, que está construindo seu bunker no Havaí, avaliado em 270 milhões de dólares. O que acontece? Segundo a revista Wired, Zuckerberg então vai usar 1.524 km² no abrigo subterrâneo, que terá fontes próprias de energia, um grande tanque com água potável, escotilhas para fogo e portas anti-explosão. Tudo isso vigiado por um complexo sistema de segurança que ele vai montar. O cara tem dinheiro para isso, então ele pode, né? Quem não pode somos nós, que infelizmente não temos essa grana toda que esse cara aqui tem. Bom, então tá aqui, ó, os bunkers super luxuosos, como no caso de Zuckerberg, são uma verdadeira febre entre os milionários do mundo, podendo ser individuais ou verdadeiros condomínios. Então tá dizendo, já deixando bem claro que é uma febre, ou seja, é uma coisa que todos eles têm em mente, né? Então tem um outro comentário aqui, ó, desculpa, comentário não, um outro conteúdo aqui, ó, da revista Fórum, falando basicamente a mesma coisa. Por que Zuckerberg e outros bilionários estão construindo bunkers? O que sabem? O que temem? Bom, então
Beleza, então bastante interessante, né, esses conteúdos aí todos abordando praticamente o mesmo assunto. E aí vem a pergunta, o que será que tem pela frente? Será que uma possível inversão do campo magnético, uma tempestade solar, né, tragédias aí, desastres, calamidades naturais, né, por causa das tais mudanças climáticas? E aí? Ou será que tudo isso aqui é uma maneira de predictive programming, né, que já está sendo colocado aí para nos acostumar com essa ideia de fim do mundo e etc e tal? Será que isso aqui não é uma técnica de programação neurolinguística para nos preparar, para preparar nosso subconsciente para um cenário futuro, como mostra em filmes, né? Uma pergunta, né? A ideia aqui é induzir vocês a pensarem, né, nas respostas para essas perguntas aí. Bom, então tá aqui dizendo, ó, que os bunkers eles não são mais fortalezas sobre a terra. Então, cercadas por muros altos e segurança 24 horas, bilionários pelo mundo estão construindo bunkers com aqueles abrigos antiaéreos, alguns com infraestrutura e abastecimento suficiente para anos sem subir à superfície. Aí vem umas perguntas aqui interessantes, ó. Por quê? O que eles sabem que não sabemos? O que eles temem? O caos climático tornando o ar da Terra irrespirável? Ou uma insurreição popular contra a destruição que estão causando ao mundo e ao planeta, né? Então é isso, finalizando o vídeo aqui, eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham pensado aí, né, nas perguntas. Espero que todos pensem sobre esse assunto, porque, né, é interessante ver que todos eles estão se movimentando para construir bunkers, né? Então eles sabem de algo que está por vir, sim, penso eu. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado. E é isso, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.